Segurança reforçada em Porto Alegre para o julgamento em segunda instância do ex-presidente Lula, marcado para amanhã. O ex-presidente foi condenado em primeira instância a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 22 pessoas são denunciadas por fraudes no INSS no Rio de Janeiro. Justiça Federal proíbe estudante de ocupar vagas em 2 cursos superiores em instituições públicas simultaneamente. E veja como se deu a formação do eleitorado brasileiro. Houve época em que só uma parte da população podia ir às urnas. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, negou o pedido de transferência de José Gonçalves, da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará, para o sistema prisional do Estado. Apontado como líder de um cartel de drogas mexicano, ele foi preso no dia 27 de dezembro, em cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo STF. A decisão da ministra foi tomada em um pedido de extradição formulado pelos Estados Unidos da América, onde ele é acusado de tráfico internacional de drogas. A ministra também negou o pedido à defesa do acusado para que o processo tramitasse em segredo de justiça. Após o excesso forense, o caso será encaminhado para o ministro Celso de Mello, relator do caso. Porto Alegre se prepara para o julgamento do ex-presidente Lula, que acontece amanhã. Veja na reportagem. Os jornalistas montaram um esquema de plantão na frente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Dentro do prédio, uma sala de imprensa. Cerca de 100 jornalistas vão assistir ao julgamento num telão. No total, 300 profissionais do Brasil e de países como França, Inglaterra, Japão e Estados Unidos foram credenciados. O julgamento vai contar com esquema especial de segurança, com monitoramento aéreo, terrestre e naval na área perto da sede do tribunal. Nós queremos que todos se manifestem, mas compreendam que a sua manifestação não pode prejudicar a vontade de 1.400.000 porto-alegrenses que neste dia vão trabalhar, vão transitar, vão estudar, enfim, tem o seu dia a dia a ser preservado. As ruas que dão acesso ao prédio já estão interditadas. O bloqueio da área afetou o expediente de órgãos públicos, que fecharam as portas ao meio-dia. A polícia vai monitorar os pontos definidos para manifestações a favor e contra Lula. A segurança dos magistrados também foi reforçada. A nossa participação é no sentido de cooperar com as medidas adotadas pelos órgãos de segurança pública, a população seja o menos possível afetada e que todo o julgamento se desenvolva de uma forma ordeira. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai julgar o recurso apresentado pelo ex-presidente. Em primeira instância, Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a 9 anos e 6 meses de prisão, no caso do triplex no Guarujá. Na sentença, o juiz Sérgio Moro sustenta que a empreiteira OAS pagou R$2.200.000 em propina a Lula por meio da entrega do apartamento e de reformas no triplex. Lula nega ser dono do imóvel. No TRF4, o ex-presidente será julgado pelos desembargadores João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen e Vitor Luiz dos Santos Laus. Ainda nesta edição, traremos outras informações sobre o julgamento do ex-presidente Lula na segunda instância da Polícia Federal. 22 pessoas foram denunciadas por fraudes no INSS. Segundo o Ministério Público Federal, a organização criminosa recrutava pessoas saudáveis que apresentavam perícias falsas. O prejuízo passa dos 11 milhões de reais. O esquema foi descoberto com a Operação Cardiopatas da Polícia Federal. O número de benefícios por auxílio-doença e aposentadoria por invalidez cresceu tanto no interior do Rio de Janeiro que veio a suspeita e depois a confirmação. Fraudes no INSS. Pelas investigações, foram identificadas irregularidades em 34 benefícios por incapacidade. Pelos cálculos, o prejuízo à Previdência Social foi superior a 11 milhões de reais. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou o caso e a Justiça Carioca aceitou a denúncia. A ação penal contra 22 pessoas é resultado da Operação Cardiopatas, deflagrada no mês passado no norte do estado do Rio. Entre os réus, técnicos do Seguro Social, médicos, peritos,
um médico particular, agenciadores de benefícios e outras pessoas. A acusação é de integrar organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção passiva e ativa, peculato, inserção de dados falsos no sistema de informações do INSS e violação de sigilo funcional. De acordo com os procuradores responsáveis pela denúncia, a organização criminosa recrutava pessoas saudáveis que apresentavam à perícia os exames de uma pessoa de fato doente, como se fossem delas. O Superior Tribunal de Justiça nega pedido de trancamento de ação penal contra a prefeita e ex-prefeito do município de Riachinho, em Tocantins. Os dois foram denunciados por desvio de verbas públicas, formação de quadrilha, falsidade ideológica e uso de documento falso. De acordo com o Ministério Público de Tocantins, um grupo de gestores municipais, sob o comando do ex-prefeito, firmou um convênio com uma instituição financeira para fazer empréstimos consignados. Segundo a denúncia, para realizar os empréstimos, eles falsificaram contra-cheques e autorizaram desconto em folha de pagamento. Como os valores não foram descontados em folha, o município teria arcado com o pagamento de mais de R$170 mil. No STJ, a defesa dos acusados alegou que o Ministério Público não comprovou que o valor supostamente desviado saiu dos cofres públicos e que foram desconsiderados acordos de negociação da dívida feitos pelos próprios gestores. O ministro Humberto Martins, no exercício da presidência do STJ, destacou que não há indícios de que houve abuso de poder ou ilegalidade e que, de acordo com a jurisprudência do tribunal, a proposição de ação penal exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade. O mérito do habeas corpus ainda vai ser analisado pela 5ª turma. A Justiça de Primeira Instância determinou em caráter liminar que o Estado do Rio de Janeiro pare de realizar qualquer pagamento ou repasse de recursos para que a concessionária Rio Barra reinicie as obras da linha 4 do metrô Rio. Os trabalhos para a conclusão da estação Gávea estão suspensos há mais de 3 anos. Na decisão, a juíza Viviane Vieira do Amaral destaca que, por causa da crise econômica, o Estado do Rio deve assegurar recursos para as despesas mínimas necessárias aos direitos e garantias fundamentais da população e que o endividamento torna incompatível a contratação de novos empréstimos. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Justiça Federal proíbe estudante de ocupar vagas em 2 cursos superiores em instituições públicas simultaneamente. A gente volta em instantes. Com a reforma trabalhista, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória. Agora, o trabalhador paga o imposto sindical apenas se quiser. Uma das mudanças trazidas pela reforma trabalhista foi o fim da obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical. Essa contribuição é recolhida anualmente por empregados e empresas e destinada a sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais e ao Ministério do Trabalho. De acordo com o novo artigo 582 da CLT, os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados, relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição daqueles que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. É importante que o empregado perceba ou manifeste isso diretamente no RH da sua empresa, no sentido de que quer ou não quer contribuir para o sindicato a título de contribuição assistencial. Se ele não se manifestou no sentido de que ele quer pagar essa contribuição, ele tem que ter o dinheiro ressarcido. A contribuição sindical também ficou facultativa para as empresas. O presidente da FEComércio DF defende que haja uma conscientização sobre a importância de se associar a uma instituição de classe. As pessoas no que diz respeito aos trabalhadores, as empresas no que diz ao mundo patrimonial. Porque, na verdade, é necessário que haja. A lei desobrigou isso, a obrigatoriedade, mas cria outras possibilidades de fortalecimento da representação, tanto dos patrões como dos trabalhadores. No caso do comércio, o dinheiro da contribuição é dividido entre as entidades que compõem o sistema confederativo. 60% é destinado ao sindicato que representa a empresa, 20% ao Ministério, 15% às federações estaduais ou nacionais da categoria e 5% à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Os valores recolhidos permitem o oferecimento de benefícios aos contribuintes, como assessoria jurídica.
Dos nossos 15%, o que fazemos é prestar assistência aos nossos sindicatos filiados. Que tipo de assistência? Assistência jurídica, assistência econômica, pesquisas de mercado, conclaves, encontros, informações. Estudante não pode ocupar simultaneamente 2 vagas em cursos de graduação em instituições públicas de ensino superior. A decisão do TRF da Primeira Região, em Brasília, impediu que uma estudante frequentasse as graduações de Agronomia e Ciências Biológicas na Universidade de Uberlândia. Está na lei. É proibido uma mesma pessoa ocupar, na condição de estudante, simultaneamente, 2 vagas de graduação em universidade pública. O critério, adotado desde 2009, é elogiado pela estudante Sara Porto, que tenta uma vaga no curso de Medicina. É muito importante a aplicação dela, não só para mim, mas para todo mundo que estuda e para vestibular, que está nessa luta atrás de conseguir uma vaga na universidade pública. Porque você está ocupando 2 vagas, você está tirando o lugar de uma pessoa que poderia estar ali realmente querendo fazer aquilo como sua profissão e se dedicando integralmente ao curso, né? Mas tem gente que pensa diferente e até já entrou na justiça para tentar manter a matrícula em 2 cursos ao mesmo tempo. Foi o caso de uma estudante que pretendia cursar na UFO, a Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, as graduações em Agronomia e Ciências Biológicas. A candidata alegou que, como a Constituição prevê a educação como um direito de todos, a legislação que trata deste assunto não pode impedir o livre acesso à educação superior, o que dependeria apenas da capacidade do interessado. Para a aluna, ao negar o acesso aos 2 cursos, a UFO ofendeu o princípio da igualdade. O pedido dela, que já havia sido negado pela Justiça Federal em Minas Gerais, foi analisado pela 5ª turma do Tribunal Regional Federal em Brasília. O relator, desembargador federal Carlos Moreira Alves, ressaltou que a lei é clara ao impedir o acesso simultâneo a 2 vagas na mesma instituição ou em universidades públicas diferentes. Por unanimidade, a turma negou o pedido. A professora Catarina de Almeida Santos, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, comemorou a decisão. Disse que o julgado reforça o sentido social da lei, que visa garantir o acesso de mais pessoas ao ensino superior ofertado pelo sistema público, sem questionar a capacidade do estudante frequentar mais de uma graduação ao mesmo tempo. Ela tem um objetivo social à medida que, o nosso grande objetivo é fazer com que mais pessoas tenham acesso à educação, especialmente à educação superior, que tem um acesso mais restrito, Então, e para ter acesso, para a maioria da população, a gente quer que tenha acesso nas universidades públicas. Então, quando uma lei proíbe que um aluno tenha 2 matrículas, ou na mesma universidade pública, ou em universidade diferente, ela está fazendo o quê? Fazendo com que mais pessoas possam ter acesso. Porque senão você vai ter um sujeito ocupando 2 vagas e isso retira a vaga de uma outra pessoa. A professora lembrou que a única exceção diz respeito aos alunos que já ocupavam 2 vagas públicas quando a lei começou a vigorar. Neste caso, eles puderam concluir os cursos. A lei, na verdade, ela não pode retroagir para prejudicar as pessoas. Então, quem já estava nessa situação antes da lei pôde concluir. Quando os pais não têm possibilidade de alimentar os filhos, a obrigação passa a ser dos avós. Isso é o que prevê uma súmula do Superior Tribunal de Justiça. Desde 2004, o STJ tem aplicado o mesmo entendimento quando o assunto é pensão alimentícia. Para os ministros, é necessário que primeiro esgotem todas as possibilidades de cobrança contra os pais para só depois acionar os avós. Recentemente, a Corte concedeu habeas corpus para evitar a prisão de avós que não pagaram pensão. De acordo com o processo, os idosos assumiram espontaneamente as mensalidades escolares e de cursos extracurriculares dos netos menores de idade. Após dificuldade financeira, o casal parou de fazer os pagamentos. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a prisão dos idosos. Ao analisar o recurso, a relatora ministra Nancy Andrighi entendeu que o fato de os avós terem assumido os gastos com a educação dos netos, que é uma obrigação de natureza complementar, não significa que a execução deva seguir
obrigatoriamente o mesmo rito estabelecido para o cumprimento das obrigações alimentares devidas pelos pais. A ministra ressaltou ainda que o habeas corpus concedido apenas veda a prisão, o que não impede que outros meios sejam utilizados para cobrar os valores devidos pelo casal, como, por exemplo, a penhora de imóveis ou de veículos. Diante de tantos casos que ainda chegam ao Tribunal da Cidadania sobre o assunto, os ministros da segunda sessão editaram a súmula 596 com o seguinte enunciado: a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Essa súmula do STJ, agora ela vem para confirmar o entendimento de que a obrigação dos demais ascendentes, no caso dos avós, ela é subsidiária. Então, somente naquelas situações em que o devedor principal, que é o pai ou a mãe, não tem condições, é que os avós eles podem ser demandados. A gente pode se dar como exemplo um pai ou uma mãe que esteja encarcerado, esteja preso, não esteja desenvolvendo uma atividade laboral. Antes, os avós poderiam ser acionados na justiça antes mesmo dos pais. E foi exatamente isso que aconteceu com o militar Marcelo Eduardo. Ele começou a pagar pensão para a neta assim que o filho terminou o relacionamento com a mãe da criança. Na época, como o rapaz estava desempregado, o militar foi acionado para arcar com as despesas alimentícias da criança. Uma vez que os avós maternos já estavam sob a guarda, né, da minha neta, eu acho que eles tinham condições de mantê-la. Mas, assim, não sei qual foi a necessidade deles no momento em que, ao invés de acioná-lo, acionaram a mim diretamente. Depois de pagar a pensão por 9 anos, Marcelo decidiu passar a responsabilidade para o pai da menina. Pretendo brevemente entrar com uma ação para ver como faço para fazer essa permuta de responsabilidade. A legislação brasileira garante que ninguém deve ser responsabilizado por dívidas de outra pessoa, mesmo que seja de pais, filhos ou até mesmo cônjuge. Mas em caso de prestação de serviço para a família, o entendimento pode ser outro. Pode ser desde uma fatura de telefone, água ou até mesmo uma grande dívida com o banco. Em caso de falecimento do responsável pelo débito, o Código Civil garante que a conta não pode ser repassada para familiares. Mas caso a pessoa falecida tenha deixado herança, o Código Civil também determina que antes de ser feita a partilha para os herdeiros, a dívida pendente deve ser quitada. Depois de pagada a dívida, se sobrar algum bem, que esse bem fica como herança para os herdeiros. Mas se, por exemplo, a dívida for maior do que os bens deixados pelo falecido, os herdeiros não respondem por essa dívida. A dívida não se transmite aos herdeiros. Só é exceção em casos de dívidas feitas em conta conjunta, que a pessoa viva responde por todo o débito, ou em situações que envolvam prestação de serviço para toda a família. Em Santa Catarina, uma empregada doméstica recorreu à justiça para receber os salários atrasados depois da morte da patroa. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu a dívida de R$10 mil e considerou o filho da mulher falecida como coempregador da ação trabalhista. Esta advogada explica que o entendimento foi o de que, apesar de uma única pessoa assinar a carteira da empregada, todo o grupo familiar é beneficiado, respondendo indiretamente pelo contrato firmado. Não é que a dívida da mãe está sendo transferida para o filho. Não é isso. É uma dívida de uma empregada doméstica que tem natureza alimentar, que foi transferida aos filhos, porque eles também foram beneficiados pelo serviço. Ainda cabe recurso à decisão citada na reportagem. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Veja como se deu a formação do eleitorado brasileiro. Houve época em que só uma parte da população podia ir às urnas. Voltamos já já. A terça-feira foi de manifestações contra e a favor do ex-presidente Lula, que será julgado amanhã em Porto Alegre. Antes de amanhecer, militantes de movimentos sociais e do Partido dos Trabalhadores já estavam no acampamento montado no Anfiteatro Pôr do Sol, na capital gaúcha.
Segundo as lideranças, 30 mil pessoas são esperadas até amanhã para o julgamento do ex-presidente Lula. Esta caminhada provocou um engarrafamento de 10 quilômetros na BR-290 para quem tentava chegar na capital. O principal acesso ao centro da cidade foi parcialmente interditado. De acordo com os organizadores, 3 mil pessoas participaram do ato. Nesta terça-feira, também houve manifestações na frente da Assembleia Legislativa e do Palácio Piratini, sede do governo gaúcho. Em outros pontos da cidade, manifestantes contra o ex-presidente começaram a se reunir no final da tarde com faixas, bonecos de Lula e um buzinaço. Acessibilidade é lei, nem sempre cumprida. Grande parte dos aeroportos brasileiros reflete esse desrespeito que impede alguns passageiros de usarem um avião como meio de transporte. José Nilton é cadeirante e foi visitar a família Imperatriz no Maranhão. Na hora de voltar a Brasília, não conseguiu embarcar porque a falta de acessibilidade não permitiu seu acesso à aeronave. O aeroporto lá não tem essa acessibilidade e eu tive que vir de ônibus de lá para cá porque eu não consegui embarcar de avião lá. Hoje evita andar de avião. Eles falam que está adaptado hoje, ainda falta muita coisa para se melhorar, né? Questão de você entrar na aeronave e chegar até a poltrona, de você transferir de uma poltrona para outra que é a tua, questão de banheiro não existe, isso aí é descartado numa aeronave, não existe. Então essas coisas tem que melhorar muito ainda, né? Para que possa dizer que está o acesso completo. José Nilton não conseguiu embarcar pela falta de acessibilidade, mas algumas pessoas são impedidas de voar por problemas de saúde, como doenças contagiosas. O Código Brasileiro de Aeronáutica prevê que os comandantes de voos comerciais têm o poder de decidir quem embarca ou não na aeronave. De acordo com o artigo 168, o comandante exerce autoridade sobre as pessoas e coisas que se encontrem a bordo e poderá desembarcar qualquer delas, desde que comprometa a boa ordem, a disciplina ou põe em risco a segurança da aeronave ou das pessoas e bens a bordo. Todas as pessoas que já apresentam algum problema de saúde ou situações específicas, elas precisam preencher ali um formulário, né? Os seus médicos preencherem um formulário específico. Esse formulário vai falar sobre todas as questões relativas à saúde daquela pessoa. E esse formulário, ele vai ser direcionado para uma junta médica da empresa aérea que vai avaliar, né, a viabilidade do transporte daquela pessoa ou não. É claro que a recusa, se houver, ela precisa ser sobre bases muito sólidas, né? Não é qualquer tipo de situação que justifique a recusa em transportar alguém com um problema de saúde. Somente em questões de segurança, né, segurança real, tanto daquele passageiro quanto dos outros passageiros do voo, é que justifica, sim, a recusa em transportar aquela pessoa. Para evitar problemas, é recomendado que o passageiro leve um atestado médico sempre que apresentar alguma condição que gere dúvidas em relação à sua saúde. Na reportagem de hoje da série Eleitorado Brasileiro, você vai ver como foi a formação do eleitorado brasileiro. Já imaginou uma eleição em que só parte da sociedade podia votar? A gente já vota no Brasil há muito tempo, desde a época do Império. Só que era aquela história, a gente tinha eleição, mas não era todo mundo que podia votar. Só tinha direito de escolher os representantes quem era rico. Durante o Império também tinha eleições, mas o voto era restrito a homens com 25 anos e homens, era o voto censitário, em que você tinha que comprovar certa renda ou certos bens em termos de terras ou de rendas, para você poder alistar. E o homem não podia votar se ele ainda morasse com o papai, né? Depois da proclamação da República, o voto foi liberado para os homens que tinham mais de 21 anos. Mas ainda assim era pouca gente, tipo uns 10, 12% da população brasileira na época. E assim o processo eleitoral foi correndo até 1932, quando o Código Eleitoral previa o voto das mulheres. Mas ainda assim, a representatividade dos brasileiros na urna não era tão grande. Nos anos 40 e 50 era muito pouco
parte da população que votava. Na eleição de Jânio Quadros, em 1960, um pouco mais de 20% da população podia votar. Isso só foi mudar há relativamente pouco tempo, menos de 30 anos. Em 1988, a Constituição Cidadã determinou o direito ao voto dos analfabetos. Aí o eleitorado foi crescendo, e hoje os eleitores já correspondem a aproximadamente 70% da população brasileira. Um avanço e tanto. Na terceira reportagem da série, nós vamos falar sobre o nível de escolaridade dos eleitores brasileiros. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.